Fala pessoal, chegando para mais um conteúdo bacana. Hoje a gente vai falar sobre os 3 maiores erros do cervejeiro iniciante. Para quem não me conhece, meu nome é Jailson Almeida e hoje eu vou trazer essa temática que é um pouco não discutida no meio, né? E é muito bacana que a gente traga essas questões. Por quê? Porque eu também sou cervejeiro caseiro e já caí nessas armadilhas que acontece para quem é cervejeiro iniciante, tá? Então, quando eu comecei a fazer cerveja, eu também pensava dessa forma. Então, aqui a gente não tá julgando ninguém, mas a gente tem que começar a analisar essas armadilhas, né? Armadilhas que podem acontecer com você que está iniciando essa jornada de cervejeiro caseiro, tá? Então, a gente sem mais delongas, a gente vai falar sobre esses 3 maiores erros que acontecem com o cervejeiro caseiro iniciante, tá? Então, o primeiro erro, né, que o cervejeiro caseiro pode ser que cometa é uma questão de crença. Primeira coisa é uma questão de crença, que é, cara, eu quero que minha cerveja seja bebível, né? Então, quando eu digo isso, que eu quero que minha cerveja seja bebível, eu neurologicamente já corto todos o, as possíveis melhorias que eu posso fazer dentro daquele processo, dentro daquilo que você fez. E a gente também entra um pouco no conceito de mediocridade. Então, o que é mediocridade? É ser mediano, né? Medíocre é ser médio naquilo. Ser medíocre é justamente ter todas as ferramentas e possibilidades de ser melhor e mesmo assim não faz. Então, esse é um grande erro. Eu quero fazer minha cerveja bebível, né? E você, quando domina o processo, você pode identificar onde é que pode melhorar e onde é que pode aproveitar mais dessa eficácia, dessa eficiência dentro do processo de produção de sua cerveja, tá? E com isso, né, com esse primeiro erro, vamos dizer assim, a gente já pega o gancho para o segundo, né, que é não repetir a receita. Então, quando um cervejeiro faz sua receita e, vamos dizer, acerta dentro do padrão, eu vejo muitas pessoas já indo para outro estilo, né? E não repetirem os seus processos de braçagem dentro daquela mesma cerveja, só para ter a questão de uma padronização, de uma receita padronizada. E eu vejo muito isso acontecendo muito, né? Isso acontecendo muito. É o cervejeiro que começa, acerta um determinado estilo e não repete essa receita para ver se um comparativo, tipo dessa leva, da leva um e a repetição da leva 2, não fazer esse comparativo para ver se tem uma repetição, pelo menos um padrão dentro da sua escala produtiva. Isso é muito bacana a gente discutir isso, porque porque às vezes a gente gosta de um estilo e não repete ele, né? A gente já, eita, agora eu quero fazer outra coisa, agora eu quero fazer outra coisa, agora eu quero fazer outra coisa. Não que não seja importante fazer vários estilos, não que não seja importante, porque quando você faz vários estilos,
você estar dominando o processo de braçagem, né? Então, o que eu falo em não repetir a receita é você não testar e não dominar o processo de repetição, né? Então, vê que bacana. Por quê? Porque quando a gente domina o processo de repetição, a gente repete, a gente entra naquela escala que eu já falei para vocês em um vídeo passado de aperfeiçoamento contínuo. Aí eu pegar aquela receita e fazer o aperfeiçoamento contínuo do seu processo de produção. E eis a importância de você repetir a sua receita. E a gente vai finalizar com o terceiro, né, com o terceiro erro, que muitos cervejeiros fazem. E isso também já aconteceu comigo. Então veja que aqui a gente não está falando e nem julgando ninguém, tá? Por quê? Porque isso eu também aprendi com a prática, né? Então, na verdade, eu aprendi como um tolo. E você hoje tem a oportunidade de saber, de aprender como um sábio, né? Aprender com o erro dos outros, nesse caso, com os meus erros. Então, não o terceiro maior erro é não fazer da gambiarra uma prioridade, tá? O que é isso? Jailson, é aquele velho jargão do jeitinho brasileiro. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem a gambiarra como prioridade, a gambiarra que eu digo dentro do processo cervejeiro, né? Dentro de equipamento, dentro de fazer a cerveja, é que a gambiarra pode trazer alguns malefícios e alguns perigos para você que está abraçando. Então, a gente visa também o cuidado com sua saúde, né? Porque vai ter uma parte quente, né? Vai ter temperaturas acima de 100 graus, vai ter energia, né? Quando você coloca no freezer. Então, são essas coisas que a gente pede para você ter cuidado. Por quê? Porque, quando eu já fiz braçagem, né? Quando eu estava fazendo braçagem de 50 litros, teve uma vez que a mangueira de alta pressão se desconectou. Então foi um barulho grande e a pressão dela tão grande, se batesse em mim, no caso, ia acontecer alguns problemas, tá? Então, isso por quê? Porque foi feito de forma de gambiarra, né? Não foi feito de uma forma segura, tá? Então, o que é que você pode fazer? Mas Jailson, mas se no meio da abraçagem acontecer algo, então, veja, a gambiarra, né? A improvisação, vamos dizer assim, a improvisação tem que ser exceção, não pode ser regra, tá? E se acontecer isso, lógico que você não vai parar a sua abraçagem e também você não vai perder o seu processo de produção. Então, que as improvisações sejam exceções, tá? Então, quando a gente domina o processo, essas exceções vão se tornar cada vez menor. Então, você vai ficar com um processo cada vez mais limpo, sem precisar fazer aquelas improvisações no meio da abraçagem. E lembra que eu já falei para vocês em um vídeo passado que a questão da tomada de decisão no meio da abraçagem nos demanda muita energia. E nesse caso, quando a gente precisa improvisar,
tanto a gente vai perder energia física, né, de gasto mental, de trabalho, de colocar a mão na massa, quanto a questão de tempo. Nós iremos desperdiçar tempo na nossa abraçagem. Então, que a improvisação se torne exceção e cada vez menor. Beleza? Então, estude seu equipamento, estude o processo cervejeiro, estude sua receita, repita sua receita, né? E com essa repetição, você vai entender melhor seu equipamento, entender melhor aspecto sensorial, aromas, sabores, e você vai aperfeiçoar cada vez mais a sua cerveja. E você vai sair do patamar de fazer cerveja bebível para fazer cervejas tops e excelentes, tá? Então, esse é o recado de hoje e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.